Olá pessoas, tudo bem? Vim aqui gravar esse vídeo para a página do YouTube, né, do IPGS, para falar um pouquinho com você sobre transtornos alimentares na gestação. Agora no mês de junho, né, nós temos o nosso meeting. Todo ano a gente realiza o meeting é temático, ele tem sempre algum tema principal, um eixo principal onde a gente se concentra. E neste ano a gente está se concentrando em alimentação de gestantes, a introdução alimentar nas crianças, né, o processo de amamentação também do bebê e todo o impacto que isso tem no comportamento alimentar durante toda a vida, né? A gestação, a amamentação e a introdução alimentar são momentos importantíssimos que impactam quase que definitivamente em como a gente vai manter o comportamento alimentar depois, quando adultos. Claro que é passível de correção, a gente consegue fazer o tratamento disso, mas quando isso já é bem feito, é bem cuidado no início, a gente tem menos probabilidade de ter problemas com comportamento alimentar na infância, na adolescência e na fase adulta. O que eu queria conversar com vocês aqui um pouquinho é especificamente sobre os transtornos alimentares na gestação, que foi inclusive alvo da minha dissertação de mestrado. Eu estudei, né, o impacto da gestação sobre o comportamento alimentar de gestantes. E o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é o quanto isso é pouco abordado. Sem entrar em detalhes da literatura, da epidemiologia, né? Até porque lá no meeting a gente vai poder aprofundar isso um pouco mais, vai ser parte do tema da minha palestra. Preocupa-se muito com o ganho de peso gestacional, né? Então, e é importante, obviamente que é legal que tenha um ganho de peso dentro dos parâmetros, mas só o ganho de peso não é o alvo mais importante para todo o acompanhamento pré-natal. O comportamento alimentar da gestante é muito importante também. E nós percebemos, tanto na literatura quanto no nosso convívio, conversando com pessoas, o quanto isso é ignorado, quanto isso talvez ignorado não seja a melhor palavra, mas não tem uma atenção especificamente sobre o comportamento alimentar dessa gestante. Por que eu chamo atenção para isso? Imaginem no mundo de hoje, onde ganhar peso e como as pessoas falam engordar, né? Ganhar peso e engordar são coisas distintas, mas ok. A gente vai trabalhar aqui com engordar. Engordar é muito mal visto socialmente, é uma questão que as pessoas têm medo, né? Na verdade, a gente passa muitos e muitos dias da nossa vida lutando justamente no contrário. Não tem surtido grande efeito, a gente percebe, né? A população tem ganho peso de forma acelerada. Mas esse é o dia a dia das pessoas ficarem lutando contra o peso, e aqui especificamente as mulheres, porque a gente está falando, né, de gestação. Então, esse ganho de peso gestacional acaba sendo controlado muitas vezes com comportamentos alimentares inadequados. Nesse receio, nesse medo de engordar, ao invés de a gente ficar focado durante a gestação, né, na qualidade da alimentação, em como essa gestante vai se correlacionar com a comida, depois tem um tópico mais pra frente que eu vou falar de como ela se relaciona com o próprio corpo. Então vão ocorrendo essas mudanças, né, tanto na alimentação quanto no corpo, e a gente não foca nisso, a gente fica focado em a cada consulta pré-natal botar a gestante na balança e verificar se o ganho de peso para aquele período foi adequado ou não foi adequado, né? Claro que não ganhar peso durante a gestação é um problema, a gente sabe, mas aqui eu queria focar com vocês mais especificamente nessa questão do ganho mesmo, né, do peso que vai ser adquirido nesse momento, porque gera uma ansiedade muito grande nessas pessoas, né, nessas mulheres. Isso é um tema de medo, é um tema de receio, fica todo uma preocupação e um constrangimento sobre aquele peso que vai ser adquirido durante a gestação. Bem, e o que isso motiva? Como eu tinha dito, comportamentos alimentares inadequados.
Quais são esses comportamentos alimentares inadequados? O primeiro, e um dos mais perigosos para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, é a dieta restritiva, tá? A gestação tem, chamá-la de fator de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares talvez não seja o mais correto, mas a gestação pode contribuir sim, como um gatilho, né, como um princípio, como um início de um transtorno alimentar em uma mulher que esteja no período de gestação. Muito bem, então ela vai se expor a dietas restritivas para não ganhar peso nesse período. Péssimo, porque a gente sabe que as dietas restritivas, aí sim, estas são o principal fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, né? Expor o nosso corpo à restrição é um dos principais gatilhos para o desenvolvimento. Como bem diz a Sophie Deran, né, no livro dela, nem todo mundo que faz dieta restritiva tem transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar tem a participação de uma dieta restritiva no seu início. Então, isso durante a gestação é duplamente prejudicial, né? Porque pode atrapalhar este ganho de peso, essa alimentação que é inerente e necessária durante esse período, e ainda expõe essa gestante a um comportamento de risco para o desenvolvimento de transtorno alimentar. Segundo ponto, aí ela pode, né, utilizar outros comportamentos alimentares inadequados. Fazer jejum, que é um comportamento alimentar inadequado, é uma restrição, mas especificamente um jejum. Pode usar laxantes, diuréticos, remédios anorexígenos, abusar da atividade física ou exercício físico com o intuito de perder peso, né, induzir vômito. Então, todos esses comportamentos que nós detectamos em algumas gestantes, e aqui vai um ponto importante, muitas vezes essas mulheres já trazem esse comportamento pré-gestação e permanecem, algumas, não há uma regra, tá? Algumas param, outras continuam, mas a informação mais relevante é que, né, no meu estudo, em outros estudos que vocês forem para a literatura procurar, mulheres que não tinham nenhum comportamento inadequado os passam a ter depois de estarem grávidas. Muito bem. Então, ela pode, né, gerar esse gatilho, pode desenvolver. E esses comportamentos inadequados não são vistos, né? A literatura, a prática, com quem a gente conversa, nós não vemos isto ser pauta num consultório onde uma gestante está fazendo o seu atendimento pré-natal. E isso passa desapercebido, isso pode ter um impacto bastante negativo, né, ao final disso. Desenvolver um transtorno alimentar seria o pior deles, né? Mas todos esses comportamentos inadequados podem prejudicar a gestação, expor a gestante e o bebê a risco. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque só ficar focado no ganho de peso, que essa é a mensagem, induz essas mulheres, ou pode induzir, melhor dizendo, algumas dessas mulheres a praticar comportamentos alimentares que não são os mais adequados. Bom, fora toda essa parte do ganho de peso, tem todas as mudanças no corpo que são inerentes a uma gestação. E aí a gente vê absurdos nas redes sociais, como, por exemplo, gestantes que se vangloriam de a sua barriga de gestação já estar no 5º ou 6º mês de gestação e a barriga ainda não aparecer, ou que os gominhos que ela tinha no seu abdômen pré-gestação permanecem mesmo durante a gestação, ou que praticamente não houve nenhum ganho de peso no 5º ou 6º mês de gestação. Tudo isso, né, provavelmente obtido com comportamentos alimentares inadequados, o mais corriqueiro deles, uma restrição severa durante esse processo, né? E tudo isso também tem o intuito, como eu estava falando, de não sofrer as modificações que são inerentes. Um pouco do aumento do tecido adiposo, as mamas ganham volume, o quadril pode ganhar volume, as coxas podem ganhar volume, a barriga, obviamente, né, por causa do bebê tá ali, enfim, né, o útero faz a distensão abdominal, né? E fica-se hoje uma cultura de lutar contra essas alterações corporais também. Bom, então você fica com essas mensagens ruins e negativas das redes sociais,
você é uma mulher que está passando pela sua gestação, está tudo, né, dentro dos conformes, mas a pressão externa não pode, isso não é dito claramente, mas parece que aquele corpo, se ele ganhar o que ele tiver que ganhar, se ele aumentar o que ele tiver que aumentar, se ele sofrer as modificações que são inerentes ao processo, tá errado. E, de novo, volto a reforçar, não temos notícia, nem na ciência, nem na literatura e nem no convívio do nosso dia a dia, que isso sejam práticas e condutas e diálogos que ocorram numa consulta de pré-natal. Então a gente tem isso totalmente ignorado. E tudo isso junto pode ou desenvolver um transtorno alimentar durante a gestação, ou que é mais comum, então entendam assim, nos transtornos alimentares de gestação ele é como se fosse um U, tá? Mas um U com uma perna maior do que a outra. Então ele vem aqui, né, nesse sentido, aí ele vem para a gestação, ele baixa um pouquinho, e aí o que acontece no pós-parto é que tudo isso que eu falei aumenta vertiginosamente. Porque o que acontece? Aí muitas mães seguram isso durante a gestação porque o bebê ainda está dentro delas, né? Então ainda há uma consciência, mesmo que isso não seja, né, pelo meu ponto de vista, adequadamente tratado e abordado nas consultas pré-natais, a mãe sabe que tem um bebê e ela quer aquele bebê, né? Eu estou trabalhando em situações, obviamente, toda generalização é perigosa, mas eu estou falando assim, no corriqueiro, uma gestação que está planejada, tudo ok, foi adequado o planejamento, o desenvolvimento da criança e da mãe, e assim gostaríamos que todos fossem, e tá tudo bem, então aquela mãe segura um pouco desse ímpeto do não engordar, do emagrecer, né, do medo, ela segura isso porque o bebê tá lá, mas quando o bebê sai, aí isso piora drasticamente. Porque agora ela tem aquele corpo que ficou minimamente ou mediamente ou de algum ponto alterado por todo o processo da gestação, e agora o bebê não tá mais com ela, o bebê tá fora. E agora, ou seja, vomitar, usar laxantes, usar diuréticos, abusar da atividade física, fazer longos períodos de jejum e uma extrema restrição, todos esses comportamentos alimentares inadequados, né, agora não impactam teoricamente mais no bebê, né? Impactam no processo da amamentação, isso pode atrapalhar muito, inclusive, a amamentação da criança, mas fica um pouco mais menos penoso para essa mãe se expor a esses comportamentos. A gente também vê na literatura que quanto mais afastado do parto, pior é o comportamento. Então, provavelmente pela proximidade do nascimento da criança, pela amamentação que está ocorrendo, né, idealmente nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Então, quanto mais afastado, quanto mais longe desses 6 meses, pior são os comportamentos alimentares inadequados e até alguns aumenta também o diagnóstico de transtornos alimentares nessas mulheres. Então esse vídeo eu estou gravando porque nós vamos abordar bastante agora no nosso meeting, né? A partir de 13 de julho, no nosso meeting, e a gente vai poder efetivamente lá aprofundar, vão ter vários palestrantes falando de gestação, falando de crianças, falando de introdução alimentar. Nós vamos levar profissionais que lidam com essa questão do corpo também para conversar com você sobre isso. Então esse vídeo é para a gente começar a introduzir o assunto desse mês, inclusive essa primeira semana de junho agora é a semana, né, mundial da conscientização dos transtornos alimentares. Então a gente também vai falar um pouco sobre isso aí no decorrer do tempo, mas eu queria trazer, era uma reflexão sobre o quanto a gente precisa prestar atenção para esse momento muito específico das mulheres, onde há uma correlação bem importante, uma associação, uma correlação bem importante da gravidez, do momento da gestação, com o desenvolvimento de transtornos alimentares, e é um assunto que a gente efetivamente não aborda, seja nas nossas universidades, seja nos nossos ambientes familiares, ou seja, nas consultas de pré-natal. Então fica aqui o alerta para vocês, espero que esse vídeo minimamente ajude para que vocês pensem, se conhecem alguém ou se vocês mesmos
mesmas estão passando por isso. Vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso e os aguardo no meeting para a gente aprofundar esse tema, tá bom? Grande beijo e abraço a todos, até mais.